Olá, boa noite. Eu vou fazer uma explicação dessa equação aqui. Eu vou tentar explicar de uma forma simples para que as pessoas consigam entender. Eu espero que fique claro. Espero que fique claro que eu não sou professor. Eu não sou um bom professor. Então vamos lá. Vou ver a cor preta aqui. Deixa eu começar a pintar. Vamos imaginar a seguinte situação. Deixa eu mudar minha música que está muito alta, eu acho. Bom, vamos imaginar a seguinte situação. Eu tenho um garoto andando de skate. E estranhamente ele está segurando uma tesoura. E ele está andando, o skate está numa velocidade X e a tesoura ele fecha, o fio de corte da tesoura vai fechar no mesmo ângulo paralelo aqui à velocidade que ele está andando de skate, o sentido que ele está andando de skate. Então, como que é conhecida a equação da relatividade para calcular velocidades? É isso aqui, ó. Velocidade, equações da relatividade restrita. É essa equação aqui. O problema é que a relatividade restrita, ela não consegue equacionar esse garoto nessa situação, entendeu? Com a velocidade restrita, você não consegue equacionar essa situação. Basicamente falando, você precisa somar o vetor, a relatividade restrita só calcula esse vetor aqui, ó. Esse que eu fiz o x. Para calcular a velocidade do fio da tesoura, você precisa dessa equação aqui. E aí você soma a velocidade restrita, mais essa equação que foi eu que fiz. Só que eu não parei por aí, porque isso aqui implica, essa situação aqui implica que essa velocidade aqui do fio da tesoura vai ser superior à velocidade da luz. Só que aí entra um problema. Quando você ultrapassa a velocidade da luz, em tese, você viajaria no tempo para o passado. Então você faz uma viagem no tempo para o passado, porque a sua velocidade é maior que a velocidade da luz. A questão é, para onde você foi? Compreende? Para onde você foi realmente? Vamos supor uma situação que realmente isso aconteça, você viaja para o passado e você vai visitar você no passado. Mas a gente sabe, eu e você agora, que vou supor eu aqui, eu não me visitei no passado. Mas eu ganhei uma máquina do tempo aqui, agora vou me visitar no passado. O que acontece? Acontece que existem dois eus do passado. Um eu do passado que não me conheceu, o eu de agora, e um eu do passado que vai me conhecer. Então eu tenho duas espécies de dois universos. Obrigatoriamente eu tenho dois universos. E o que acontece? Como descrever esses dois universos? A única forma que eu consigo descrever é usando essa equação aqui, atrelado, multiplicando aqui. Eu confesso que eu não sei ainda se é multiplicando ou somando, mas acredito que é multiplicando mesmo. Que é a constante de Feigenbaum. Constante de Feigenbaum. Você pode pesquisar sobre isso, é a coisa mais linda do mundo. A constante de Feigenbaum explica o seguinte: sabe essa proporção, essa sensação que você olha para o horizonte e as coisas vão diminuindo numa proporção
ah, padronizada, esse padrão que as coisas diminuem com a distância, é, eles obedecem à constante de Feigenbaum. Não só isso, a frequência com que algumas gotas caem também obedece à constante de Feigenbaum. Mas o que é a constante de Feigenbaum? É nada mais do que a duplicidade de período. Então imagine que nós temos uma reta aqui e a reta se dividiu, ou seja, a gente viajou para o passado para conhecer um outro eu, o eu do passado, né? Eu chamo de outro eu. Então você viajou de um ponto para outro aqui, vamos dizer assim, né? E a constante de Feigenbaum continua, né? Ela vai diminuindo. É mais ou menos isso. E continua indefinidamente duplicando. Isso significa que na equação implica que o universo se subdivide para cada opção possível. É isso que quer dizer essa multiplicação pela constante de Feigenbaum. Talvez isso é apenas uma demonstração simplória e não real de como deveria ser a equação. Talvez é apenas uma representação simbólica. Como calcular essas dimensões? Isso implica que teria uma dimensão extra, né? Mais uma dimensão das 3 dimensões aqui. Mas eu quis ir mais além. Pensei, bom, só apenas a constante Feigenbaum por um objeto de 3 dimensões não significa nada. Teria que ter uma... Se eu pudesse ir mais longe, onde eu iria? Bom, mais um ponto. O A aqui representa a origem. A origem se dividiu em objetos 3D. E olha que bonito que é isso. É uma equação de geometria espacial, porque aqui eu estou dividindo o espaço sobre tempo, né? Então, quando a gente vê lá velocidade igual a distância sobre tempo de Isaac Newton, e a gente põe no gráfico ali distância sobre tempo, quer dizer, tempo aqui na frente, distância aqui, a gente está definindo o formato do universo, a geometria aqui nesse... Tá bom, mãe, eu tô gravando aqui, mãe. Eu tô gravando, mãe. Depois a gente fala. Então, essa geometria aqui, essa equação delimita, que é da mecânica clássica, que delimita que o espaço iria infinitamente para uma direção, o tempo também. Isso é geometria, ou seja, seria uma esfera, entende? Seria uma esfera infinita. É bem complicado pensar uma esfera infinita, porque infinito não tem... A gente não consegue medir. Mas dá a noção de esfera. E a gente teria que fazer um gráfico aqui. No caso, essa é uma representação mais detalhada. Eu não consigo fazer esse gráfico, mas eu te explicaria da seguinte forma. É uma estrutura, aqui seria mais uma dimensão, mais 2 dimensões, né? Porque tem o 2 vezes o A. Então, né? 2, 3, 4, 5, 6. 6 dimensões. Eu posso até te dar uma luz para você entender por que eu não consigo colocar mais dimensões aqui. Tá? Eu já vou falar isso em seguida. Mas digamos que, como funcionaria essa estrutura 6D? 6D ou 5D? Funcionaria da seguinte forma. Eu tenho, ela é formada, 5D ela seria formada por vários objetos, 4D, 4D ou 5D. Não, uma estrutura 6D, vários 4D, e um objeto de 4D seria formado por vários objetos 3D, ou se fosse 5D, 4D. E aí a gente pode passar para cá. No caso 6D, vários objetos 3D. E aqui 2D.
mas não é o caso. É aqui ou aqui. 3D espaciais, de espaço. Então, ou tem 5 ou 6 dimensões. 5 com A, 6 com a duplicação de toda essa equação aqui. Daria a sexta dimensão. Por quê? Eu vou te explicar. Pesquise por desenhos de 6 pontos de perspectiva. Você vai ver que é impossível desenhar algo com 7 pontos de perspectiva. 7 pontos é impossível. Então, o máximo que a gente conseguiria representar seria 6 pontos de perspectiva, e que bate com as 6 dimensões. Seriam 6 pontos de fuga de um desenho. Agora, pede para alguém da relatividade desenhar a geometria do espaço-tempo, que é essa equação aqui. Só com essa equação da relatividade, ele não consegue, não tem forma. E olha que interessante. Sabe qual é a forma disso aqui? Você conhece a equação do cone? Porque a relatividade ama mostrar, a ciência ama mostrar o universo surgindo de uma origem, né? Surgindo de uma origem e formando o espaço, né, no tempo, formando geralmente um cone, né, no espaço-tempo. E você sabe qual é a fórmula do cone? A fórmula do cone é A é igual a B vezes C vezes D. Olha que engraçado. A é igual a B vezes C vezes D. Tá aqui. Isso é a forma do cone do Big Bang. Big Bang. E hoje aqui as galáxias. Hoje. Tá bom. Essa é a equação. Um abraço, espero que tenha gostado. Não sei se eu expliquei direito. Se tiver qualquer